Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Nabil. Gente, uma frase tem me chamado muita atenção nos últimos tempos. Eu ouço muitas pessoas falando que está muito difícil ganhar dinheiro e eu quero falar um pouco nesse vídeo hoje sobre esse tema. Você já parou para pensar se a dificuldade realmente, está na quantidade de dinheiro que a pessoa ganha ou na maneira como ela lida, com esse dinheiro, gente? Hoje vamos refletir um pouco sobre o que significa, ganhar dinheiro pensando só em gastar versus ganhar dinheiro pensando em poupar e investir, tá? E se você acha que a culpa, de você ter pouco dinheiro é do salário baixo que você recebe, hoje eu vou mostrar para vocês algumas perspectivas, que podem mudar o seu pensamento. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui comigo até o final. Antes, só não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e bora lá pro vídeo. Então, se você chegou até esse vídeo, com certeza você já deve estar cansado, de ter aquela rotina de pagar contas, trabalhar, pagar contas e trabalhar e não ver resultado algum, né? Para quem já investe, isso se chama a famosa corrida dos ratos, né? Aquele ratinho que fica ali naquela rodinha correndo, 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 de forma infinita, sem nunca chegar em lugar algum, tá bom? Então, eu quero mostrar um pouco para vocês aqui e falar sobre uma reflexão que eu estou achando bem interessante nesses últimos dias. Eu li alguns livros, algumas matérias e eu quero trazer para vocês um pouco desse conteúdo para tentar aqui desenvolver uma ideia diferente sobre dinheiro, tá bom, gente? Então, muita gente acredita que não consegue ter uma vida financeira aí melhor porque ganha pouco, certo? Mas será que o problema realmente, gente, é só o salário que a pessoa ganha ou o que ela faz com esse salário que ela ganha, né? Ganhar dinheiro é sim importante, ok? Mas como você usa esse dinheiro, faz toda a diferença, tá bom? Muitos ganham mais do que precisam, mas gastam muito além do que ganham. Então acaba se endividando, entrando em cartões de crédito, cheque especial e tantas outras dívidas de forma desnecessária, somente para consumir. E um consumo vazio, né, gente? Sem nenhum propósito. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de dinheiro aqui e como que a gente encara o dinheiro também na nossa vida como um todo. E existe, gente, então uma grande diferença, tá? Entre ganhar dinheiro só para gastar e ganhar dinheiro para poupar e investir. São propósitos completamente diferentes, ok? No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, ele diz: uma parte de tudo o que você ganha é para guardar. Parece simples, mas poucos colocam isso em prática. E olhando para essa frase, a gente pode pensar no seguinte: quando você gasta tudo o que você ganha, está vivendo somente para pagar contas. Quando poupa e investe, você está construindo um futuro mais confortável e tranquilo, tanto para você quanto para sua família. Então, um tópico muito importante que se abordar, gente, é a questão da mentalidade de privação. Muitas pessoas aqui acabam colocando, a culpa no baixo salário e dizem que acabam vivendo, de privação. Mas será que realmente, o problema é só o quanto se ganha? No livro do Pai Rico e Pai Pobre, gente, do Robert Kiyosaki, ele diz: não é quanto você ganha que importa, mas quanto você consegue guardar. É difícil ouvir isso, gente, mas é verdade, tá? Essa é uma frase do livro Pai Rico e Pai Pobre. Então, mesmo com salários baixos, gente, pessoas disciplinadas conseguem criar uma reserva de emergência, tá? Por outro lado, há quem ganhe muito e viva sempre no vermelho, porque não tem controle psicológico e nem financeiro para lidar, com o dinheiro que ganha, tá, gente? E aqui eu quero abrir um grande parênteses, ok? Eu não estou falando aqui que as pessoas realmente não passam dificuldades e que muitas pessoas realmente não têm condições sequer de pagar o básico, ok? É isso que eu quero falar. Mas se você pretende mudar de vida em algum momento, e assim buscar uma qualidade de vida para você e sua família, será necessário fazer uma renda extra ou mudar de emprego para um emprego que pague um pouco mais, ou às vezes, gente, talvez apertar um pouco os cintos, apesar que dependendo de quanto você ganha, às vezes economizar não será o suficiente e também não será muito eficiente, porque se a pessoa ganha muito pouco também, às vezes economizar mais vai acabar afetando a qualidade de vida dessa pessoa, ela pode deixar de comprar itens básicos, e até mesmo de fazer coisas essenciais para a qualidade de vida dela e da família dela. Então,
Cada caso é um caso, certo? Existem casos em que realmente as pessoas ganham muito pouco e não conseguem pagar suas contas básicas, e essas pessoas realmente terão que fazer uma renda extra ou terão que mudar de emprego para poder ganhar um pouco mais. E existem as pessoas que realmente ganham um salário interessante, né? Um salário até que sobra e acabam gastando tudo, tá? E aqui eu posso deixar um exemplo de uma pessoa conhecida minha próxima. Eu não vou aqui expor quem é, né? Porque eu não acho legal. Mas eu conheço uma pessoa muito próxima da minha família que ganha muito pouco, tá? Cerca de um pouco mais de um salário mínimo e meio, tá? E essa pessoa, durante todos os anos em que eu conheci ela, até mesmo antes de eu saber sobre, né, educação financeira, ela sempre foi uma pessoa muito regrada e ela guardava ali todos os trocos, né, das coisas que ela comprava. Naquela época, né, alguns anos atrás, ainda se usava muito dinheiro, né, não tinha questão do Pix, né, e transferências bancárias e tal. Então, essa pessoa guardava sempre todas as moedinhas dos trocos e no final do ano ela sempre tinha de 300 a 500 reais, já chegou até a 800 reais. Eu sempre acompanho essa pessoa porque ela é muito íntima da minha família e eu sempre acompanho ela todo final de ano, que ela abre esse porquinho, ela faz um porquinho mesmo, né? Às vezes até pega aqueles galões de água, né? E todo final de ano a gente acompanha, né, essa abertura do cofrinho, ela conta tudo e a gente sempre fica sabendo. Então ela já chegou a juntar até 800 reais somente com o troco do pão, do mercado, do açougue, né, e das comprinhas ali que ela faz. E sempre esse dinheiro ela utiliza, às vezes para fazer um passeio, às vezes para comprar uma coisinha que ela quer, às vezes ela até guarda para o próximo ano, né, para fazer alguma eventual despesa que ela tiver e tal, mas eu acho isso muito legal. Isso mostra pra gente, né, que mesmo às vezes ganhando pouco, você consegue economizar pelo menos uma pequena parte do seu salário. Então, gente, vamos tentar entender, né, o ciclo de consumo. Então, por que que nunca sobra, afinal das contas? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem e quase nenhuma delas tem respostas para isso, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o porquê não sobra nenhum centavo do salário, né, no final do mês. Gente, o nosso sistema incentiva muito o consumo. Então você pode notar que nas redes sociais, na televisão, nos outdoors, nos ônibus, em todos os lugares que você for, vai ter produtos sendo ofertados. Então o nosso campo visual ele é extremamente atraído, né, a comprar. Então o marketing ele trabalha muito com a nossa mentalidade, com os desejos que a gente tem. Você já reparou que muitas vezes você tem desejo de comprar uma coisa que nem sequer você sabia? De repente, por exemplo, você está andando na rua ou olhando uma rede social, aí aparece um perfume, por exemplo, que você nunca viu na vida. Mas você achou interessante, você gostou e aí você começa a desejar aquele perfume. Mas antes de conhecer, você sequer tinha interesse em ter um perfume. Então, é assim que o marketing trabalha, tá? Para seduzir o consumidor e levá-lo a vias de fato, né, a gastar o seu dinheiro. Então a gente é bombardeado com ofertas e a gente acaba fazendo compras por impulso muitas vezes. Eu confesso que eu mesmo já fiz muitas compras por impulso, né? E muitas vezes quando eu chegava em casa tentando entender por que que eu tinha comprado aquilo que nem sequer eu queria de fato, tá? Então, nessas compras por impulso, muitas vezes a gente acaba parcelando essas compras e aí que é o grande problema, tá? Tudo é feito, gente, para que a gente gaste antes mesmo de receber o salário, tá? Então pense bem nisso antes de fazer qualquer compra, tá? Então, um ponto aqui, gente, é a falta da gente parar para refletir, né? E se perguntar: eu estou gastando com o que realmente importa, né? Ou com aquilo que só me traz prazer imediato? Porque sim, gente, as compras muitas vezes são comparadas até com o efeito de uso de drogas no cérebro, tá? Eles trazem sim um prazer imediato e muitas vezes as pessoas ficam viciadas nisso. Se você for procurar na internet, há muitas pessoas que realmente se endividam e entram em casos muito difíceis de sair por conta do vício nas compras, tá bom? Então, eu vou trazer aqui alguns dados para ilustrar para vocês qual é a situação real, né, da população brasileira, gente, nos últimos 5 anos, tá? Então, para entender melhor esse contexto, eu mostro aqui para vocês que 35% da população brasileira, tá, gente, vive até com um salário mínimo, cerca de 1.518 atualizado agora, tá bom, gente?
enquanto 40% recebe de 1 a 2 salários mínimos, ok? E apenas 5% da população total do Brasil ganha cerca de 5 salários mínimos. E apenas com 1%, gente, recebendo mais de 10 salários mínimos. Então, vocês conseguem ver como é grande, né, a diferença e a igualdade, né, econômica do nosso país, gente. Segundo dados mais recentes, cerca de 78% da população brasileira, gente, estão endividados, sendo que grande parte dessas pessoas utiliza, né, o crédito, ou seja, o cartão de crédito para despesas básicas, como alimentação e até mesmo contas fixas, ok? Já falando aqui da poupança, apenas 34% da população consegue guardar dinheiro de forma regular, mostrando aí que muitos enfrentam grandes desafios, tá? Para planejar as suas finanças, tá, gente? Então, esses dados aqui, gente, trazem e destacam, né, a necessidade da educação financeira e de uma mudança de como lidamos com o dinheiro, tá? O que você faz com o que você ganha muitas vezes determina, né, se você vai conseguir quebrar esse ciclo ou não. Então eu trago aqui um gráfico para vocês, vou expor ele aqui na tela para vocês poderem ver, né, a realidade salarial do Brasil e onde cada um de nós se encaixa, tá, gente? Cerca de mais de 50% da população brasileira é classificado como classe D e E, tá? E a renda mensal dessas pessoas chega até R$ 2.900 no máximo, ok? A classe C, com 33,3%, né? Com uma renda de R$ 2.900 a R$ 7.100. A classe B, com 13% da população, tem uma renda entre 7.100 e R$ 22.000, e a classe considerada A, que é menos de 3% da população, 2,8, né? Tem uma renda domiciliar superior a R$ 22.000. E aqui mais um gráfico em formato de pirâmide para que vocês consigam ver como é distribuída a renda per capita no país, né, gente? A gente consegue ver que cerca de 66% das famílias ganham até R$ 2.034. Agora, alguns números aqui sobre endividamento, gente. Temos aqui dois gráficos. Vamos começar pelo gráfico de cima, que é o azul com laranja, tá? Aqui é o número de endividamento. Então, o azul, gente, é a quantidade de famílias endividadas, certo? E o laranja, o percentual da renda comprometida com dívidas, tá? Então a gente consegue ver ali desde o ano de 2013 até o ano de 2022, chegando a patamares de 77,9%, tá? De endividamento das famílias. Agora vamos para o gráfico de baixo, que é o cinza com vermelho, tá? E aqui a gente consegue ver os pilares cinza, tá? Números de famílias com dívidas em atraso e o número vermelho sem condição de pagar as dívidas que estão em atraso, tá? Então, famílias que estão com dívidas em atraso, gente, no ano de 2022 chegou a 28%, quase 29%, quase 30%. E pessoas que estão com dívidas e não conseguem pagar, tá? Ou seja, estão inadimplentes, chega a 10,7%. E mais um gráfico aqui falando sobre a inadimplência que for recorde, né, no ano de 2023, cerca de 29,5%, tá? Se for comparar lá com o ano de 2013, que era de 21,2%. Então, depois de analisar todos esses dados que eu trouxe aqui para vocês, gente, o ideal seria uma mudança de mentalidade, ok? Em vez de ganhar para gastar, ganhar para construir, não é? Se, no caso, você mudasse a sua visão, né? E se começasse a ganhar pensando em guardar primeiro em vez de gastar, será que realmente isso teria um resultado efetivo, né, na sua vida? No livro Os Segredos, né, da Mente Milionária, tá? De T. Harv Eker, acho que é assim que fala, tá? Ele escreve: pessoas ricas poupam dinheiro, tá? Pessoas de mentalidade pobre gastam primeiro e poupam o que sobra, se sobrar. Isso diz tudo, tá, gente? Então, aqui ele já fez um breve resumo aí de todo o perfil de alguém que tem algo na vida e de alguém que basicamente não conseguiu constituir ou construir nada. Então agora eu vou trazer aqui algumas dicas práticas, tá? Para ajudar você a reverter essa situação, tá, gente? Nem tudo está perdido. É lógico que com algumas estratégias e com muita força de vontade, você vai conseguir, né, mudar a sua mentalidade e conseguir de fato, né, uma vida de qualidade para você e para sua família. Então a primeira dica que eu dou aqui é pague-se primeiro, tá? Então guarda uma porcentagem fixa do seu salário e assim que ele cair
na sua conta você já separa esse percentual. Então, toda vez que cair o salário na sua conta, reserva ali nem que for 50, 20, 30, pelo menos para você criar o hábito de guardar alguma coisa. E isso vai fazer toda a diferença no longo prazo para você, tá? Segundo ponto, gente, controle os gastos, tá? Se não, um dos mais importantes aqui, tá, gente? Use aplicativos. Nós temos hoje muitos aplicativos aí de graça, planilhas no Google Sheet mesmo. Todo mundo que tem uma conta no Gmail consegue acessar a planilha. Lá você descreve, né, todas as suas despesas fixas e despesas variáveis, ou seja, despesas fixas são aluguel, por exemplo, que não muda, apesar que todo ano é reajuste, mas é uma conta fixa que você tem. Então, água, luz, né, mercado, todas essas coisas. E contas variáveis são coisas que aparecem, né, ou que variam de valor, né? Por exemplo, mercado. Mercado varia de valor. Às vezes, um mês você gasta 800, outro mês você gasta 1.000, outro mês você gasta 600. Então, é considerado uma conta variável e também imprevistos que podem surgir. Essa planilha, provavelmente, ou aplicativo, você vai ter que ajustar mês a mês. Então, todo começo de mês, se você recebe no começo de mês, já ajusta a sua planilha e coloca ali certinho, né, tudo o que foi gasto, para que no final do mês você possa fazer essa comparação e tentar ver onde você consegue enxugar gastos, tá bom? Entender para onde o seu dinheiro está indo é a chave para poder economizar, tá bom? Terceiro, invista no seu futuro, tá? Não importa o valor, o importante é começar. E começar quando? Hoje. Começa hoje. Ah, eu não tenho dinheiro. Tem R$ 5? Tem 10? Tem R$ 1? Gente, hoje, começa hoje. Porque se você começar hoje, como eu disse, você vai criar o hábito, né, de guardar dinheiro e cada vez você vai pegar mais gosto por isso e vai procurar cada vez ganhar mais para guardar mais. Pode ficar tranquilo que isso vai virar um hábito, gente. Na nossa vida, tudo aquilo que a gente pratica, né, acaba se tornando um hábito, tá bom? Mesmo que você não goste. Vamos lá, quarto ponto, né? Leia e aprenda. Isso aqui é extremamente importante, tá? Então, livros como eu citei aqui para vocês, O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Ou Pai Rico, Pai Pobre. Para quem está começando e não tem nenhuma mentalidade ainda de economia ou de investimentos, são livros extremamente importantes, né? E indispensáveis aí para o seu aprendizado, tá bom? Eles vão ajudar a transformar a sua visão de dinheiro e como administrar esse valor também. Se você não pode comprar esse livro, gente, no YouTube tem e-books, tá bom? Eu mesmo utilizo muito e-books, tá? Porque eu não pago nada, eu consigo fazer as coisas dentro da minha casa, ou seja, enquanto eu tô limpando, tô cozinhando, tô lavando, tô cuidando das crianças, às vezes eu coloco os meus fones de ouvido e eu consigo, né, absorver esse conteúdo, né? Às vezes você consegue salvar ali na lista do YouTube e em salvos, né, você consegue criar uma lista, você pode criar uma lista só de livros, então você consegue ler, você pode fazer um cronograma. Ah, vou ouvir o e-book durante 20 minutos por dia. Então é isso que você vai fazer. E logo, logo você vai conseguir ler 1, 2, 3, 4 livros e assim por diante. Para quem gosta da leitura mais física, né, do livro mesmo, você pode comprar o livro também e começar a ler, tá bom? E agora eu vou falar de um ponto aqui que talvez seja um pouco polêmico, tá? Afinal das contas, de quem é a responsabilidade? Afinal das contas, de quem é a culpa das presepadas financeiras que estão acontecendo aí na sua vida? Gente, a verdade é que a sua vida financeira só depende de você, né? É mais fácil a gente colocar a culpa no salário que é pouco, na economia que tá uma porcaria, nas dificuldades do dia a dia, ou seja, quebrou um carro, quebrou uma geladeira, ao governo que não presta. Mas a verdade, gente, é que somente nós mesmos é que podemos mudar a nossa relação com o dinheiro e mais ninguém. Então, assumir a responsabilidade de que quem está fazendo a gestão errada do nosso dinheiro somos nós mesmos, vai trazer muita clareza. E quando você traz essa responsabilidade para você, você consegue ter domínio sobre a situação, controle, e aí sim você vai começar a traçar uma estratégia e um plano que de fato funcione, tá? E eu trago aqui para vocês uma frase, né, do Warren Buffett, tá bom? Um dos maiores investidores aqui dos Estados Unidos, se não o maior, tá? Não economize o que sobra depois de gastar, gaste o que sobra depois de economizar, tá? Essa mudança de mentalidade é poderosa, ou seja, um dos homens mais ricos do mundo, né? Dando aqui um conselho extremamente importante, tá, gente? Então, é fácil, tá? Você tentar mudar a mentalidade. O difícil mesmo é fazer isso na prática, mas se você tiver força de vontade, disciplina e se realmente for a coisa que você mais quer nesse mundo, você vai conseguir. Então, aqui com a pergunta inicial do vídeo, tá difícil ganhar dinheiro? Talvez seja ainda mais difícil
porque você está pensando somente em ganhar para gastar, tá bom? Experimente mudar essa mentalidade, né? E ganhar para poupar e investir no seu futuro, tá? Para você construir um futuro sólido para você e para sua família. Então, se você curtiu esse vídeo, tá? Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like e compartilha, tá? O que você vai fazer de diferente, né? A partir de hoje para melhorar a sua relação com o dinheiro. Conta aqui que eu vou adorar saber. E a gente se vê e até o próximo vídeo, gente. Tchau.